já deu quórum suficiente, então, boa tarde aos presentes e também aos internautas. Eu, José Francisco Frembo, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Americana, o ConSaúde, declaro aberta a reunião extraordinária nesta data de 20 de março de 2024, para tratar do único assunto de pauta, que é o novo padrão de questionários e checklist para as visitas nas unidades de saúde. A apresentação será a cargo do nosso conselheiro, a doutora Gisela Pontes, e o senhor Cláudio Brinca. Então, agora eu passo a palavra para os dois fazer as demonstrações e depois o Mário coordena aí algum detalhe que tem que ser feito entre os conselheiros. Beleza, Mário? Muito bem. Com a palavra, então, o senhor Cláudio e a doutora Gisela. Eu, então, vou pegar a palavra aqui para contar aí e começar uma apresentação, tá? Primeiro, obrigado, né, que todo mundo conseguiu se reunir, apesar da gente ter avisado em cima da hora, né? Mas foi bom contar com todo o quórum aqui. Eu vou procurar compartilhar a minha tela já para entrar na apresentação, para a gente não perder mais tempo e poder terminar logo, né? Tá certo? Então, vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se tudo dará certo. Gisela. Eu peço para todos deixarem os microfones desligados e quando forem levantar a mão, aí a gente chama e aí você ativa o microfone. Tudo bem. Vai lá, pode falar, Márcio. Perfeito, era isso que eu ia falar. Perfeito. Bom, acho que vocês devem estar vendo aí já uma tela, né? E onde está escrito que é o nosso treinamento de reciclagem, atualização aí dos conselheiros sobre essas práticas aí de visitação, né? Nessa pauta aqui desse treinamento, a gente tem alguns itens aí pelos quais a gente vai passar. O Cláudio, eu achamos que era pertinente repetir algumas coisas que a gente já tinha falado da outra vez, já que a gente tem alguns conselheiros novos, que não sei se estão aqui hoje, mas que depois poderão assistir a gravação, tá? Então, nós teremos esses 9 itens aqui para ser falados hoje, tá? E essa apresentação vai passar por todos eles. Só reforçando que aqui, eu sei que todos são bastante experientes, mas nós estamos consolidando, tá? Para depois a gente multiplicar. Então, essa é a intenção do reforço aqui. A primeira coisa é o que é o ConSaúde, né? A gente chama de ConSaúde aqui em Americana, tá certo? Que é um nome abreviado do nosso conselho, né? Mas os conselhos municipais de saúde são uma garantia aí de que a comunidade participe na fiscalização do Sistema Único de Saúde, tá certo? Ele está na lei do SUS desde 1988, tá? Foi instituído que existem os conselhos de saúde, o nacional, o conselho estadual e os conselhos municipais de saúde em todos os municípios. A composição do conselho é essa que está escrita aí, né? Ele tem 50% de representação de usuários, 25% dos trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço, tá? E o mandato de todos nós é de 3 anos, tá certo? Então, nós ainda temos um tempo aí até agosto de 2025 para ficar por aqui, né? Então, temos muito trabalho ainda pela frente. Em Americana, no momento, eu vi com o Mário, estão em atividade 22 conselheiros titulares e 20 suplentes. Atualmente, estamos com esse número de pessoas, tá? Aqui nós estamos só com 13 ou 14, mas, afinal de contas, a gente tem um número grande ainda de pessoas que poderia se juntar e que a gente tem que procurar entrar em contato com eles. A finalidade dos conselhos já está lá na lei, né, que é essa lei 8142, que é a segunda lei do SUS, tá certo? Que é de 90, e está escrito que a gente deve formular estratégias, controlar a execução da política de saúde, que cabe a gente ver se o plano de saúde está sendo executado, que também cabe decidir, definir
através do plenário do Consaúde, né, a participação de alguma comissão técnica que seja útil à Secretaria de Saúde para melhorar alguma parte da população, tá certo? Como, por exemplo, talvez alguma participação da medicina veterinária em relação à zoonose, participação da educação física em relação à promoção de saúde, né? Que são coisas que a gente tem procurado andar atrás, né? Que todos nós temos falado aí. E cabe a gente realmente definir essa participação. Também é da nossa parte divulgar as coisas, os problemas da rede, para ajudar a melhorar o SUS e estimular a participação social, tá certo? Então, quando são chamados aquelas pessoas para participar das reuniões do conselho e tal, isso é parte mesmo da função do conselho, tá? Desde que a gente consiga fazer de uma forma lógica e ordenada para que sejam produtivas, tá? Está dentro das finalidades. A nossa diretoria atual, né, já teve algumas mudanças, eu atualizei aqui, né, e ela vai de 2022 até 2025. O nosso presidente e o vice foram mantidos, né, o seu Lembo, o Márcio, e a gente teve algumas trocas aqui nos secretários. Atualmente, a Neide é a primeira secretária, e o segundo secretário, a gente deve ter um preenchimento até o dia 27 de março, né? Com as pessoas que estão procurando se candidatar aí a entrarem nessa vaga. Além disso, a gente conta também com o Mário e a Catrine, que são a secretaria executiva do Conselho, né? Acho que já é de nosso conhecimento, mas para quem entrou depois, é importante saber. Também temos no Conselho as comissões permanentes, que respondem à diretoria, né? Temos a Comissão de Orçamento, a de Saúde do Trabalhador, a de Ouvidoria e a Comissão de Análise. A Joanina está agora na Comissão de Orçamento, levando bravamente aí o que precisa ser feito, né? Na Saúde do Trabalhador é a Eliane, na Ouvidoria é o Cláudio, e na Comissão de Análise sou eu. Temos todos os membros aí que ainda têm participado de todas as reuniões e que a gente precisa conseguir sempre uma participação maior aí deles todos, né? A gente pode participar de mais de uma comissão, né? Eu acho que o Márcio, por exemplo, participa de mais de uma, né, Márcio? A de análise e a de orçamento. Então, se a gente tiver interesse em maior participação em outras, é possível que isso aconteça, tá? E às vezes até necessário, né? Dentro das atribuições dessas comissões, acho que a gente já está com isso bem claro na cabeça, tá? Mas o Márcio levantou a mão, doutora. Eu acho que ele quer fazer uma contribuição, Márcio. Pode falar, Márcio. Gisela, rapidinho, você comentou a questão da participação. Sim, eu participo da Comissão de Finanças e também de Análise. Mas eu só pedi a palavra porque na Comissão de Finanças nós estamos com poucas pessoas participando. Então, se mais alguém tiver interesse por essa comissão, eu acredito que possa compor. Caso possa, daí procurar o Mário, porque nós estamos precisando de gente. Tá um número baixo de participantes nessa comissão de orçamento. É só isso, obrigado. Tá muito bem. O Anderson também quer falar. Anderson, por favor. Anderson, fala aí. Sim, estou abrindo o microfone aqui, eu não estou acostumado com essa plataforma. Quero fazer a mesma fala do professor Márcio. Eu sou da Comissão de Saúde do Trabalhador e nós estamos com o menor número de participantes. Inclusive, esse mês, eu estava viajando por uma questão familiar e não houve quórum para a gente fazer a reunião, para vocês terem uma ideia. Então, nós realmente vamos precisar de que outros conselheiros nos ajudem. Estamos aproveitando esse momento, né? O Márcio começou e a gente também reforça isso. A saúde do trabalhador está precisando não só de uns 3 ou 4 no mínimo aí para compor. Perfeitamente. Vamos prosseguir. Qualquer contribuição ou comentário que vocês queiram fazer, o Neide a gente está monitorando. Peço que, após falar, baixe a mão, porque senão a gente não sabe se você quer falar de novo, tá? E
A seara é grande, os trabalhadores, os ceifeiros são poucos, essa é a realidade de todos os locais, não é só do Consaúde, e vamos sim fazer um Consaúde mais dinâmico e mais produtivo que cause aí desperte um propósito. Esse é o nosso objetivo aqui. Doutora, prossiga. Dentro dessas atribuições das comissões aí, a gente vê que dentro da comissão de ouvidoria é que tem mais esse perfil das visitas em loco, tá certo? Para averiguar denúncias e tal. Mas quando o Cláudio entrou lá, ele logo procurou englobar todos os conselheiros, tá certo? Nessas visitas, o que é uma coisa muitíssimo boa, porque aí, com a participação de todos, né, é possível olhar cada pedacinho dentro das visitas, porque para a comissão de orçamento é legal ir para ver o que está acontecendo em cada um dos setores. Para a saúde do trabalhador também, porque pode ver como é que estão as coisas onde os trabalhadores da saúde funcionam, tá? Assim como de análise do plano municipal, é importantíssimo, tá? Porque a gente pode ver o que acontece em cada unidade, se o que está escrito realmente está acontecendo. Então, foi uma decisão muito sábia aí da diretoria, da comissão de ouvidoria, de englobar todos nós nessas visitas aí, e não ir apenas quando tem denúncias, mas ir periodicamente, né? É isso que nos leva a estar aqui hoje para discutir como fazer as visitas, né? Também tem uma coisa que é importantíssima, que é o Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde é exatamente o que o Conselho precisa também verificar, tá? Ele contribui para a elaboração e ele verifica a execução, tá? Os planos municipais de saúde, eles não são só municipais, tá certo? Os planos de saúde existem nacional, plano estadual e os planos municipais, tá? O jeito de fazer o plano de saúde, ele está também naquelas mesmas leis que foram colocadas lá no início do SUS, tá? É aquilo que define que para poder seguir na saúde é preciso de um planejamento, tá? E esse planejamento tem que ser refeito a cada 4 anos por cada um dos gestores principais, tá certo? E tem que ser aprovado pelos conselhos, tá bom? Então, aquele modo que existe no Plano Municipal de Saúde, que diz cidade, e que depois põe cada um dos indicadores e tal, isso é uma lei nacional, e ele segue um padrão nacional de realização de planos, tá? É uma coisa que não foi inventada em Americana, ela existe em todas as cidades, tá? Daquele mesmo jeitinho, tá bom? Com os objetivos, diretrizes e metas. O nosso plano, além do plano, existem também outros documentos que são obrigatórios na saúde do Brasil, na saúde pública do Brasil. Está na lei também, tá? Um deles é a programação anual de saúde, que é o desdobramento anual do plano, porque o plano vale para 4 anos, e daí, para cada ano, a secretaria tem que mostrar qual é o programa daquele ano, tá certo? Qual que é o plano para aquele ano específico. Também existe o relatório quadrimestral, tá? Que é aquele que a gente acabou de aprovar outro dia, o relatório do 3º quadrimestre do ano de 2023. Lembra que passou aí, outro dia mesmo, fizemos uma reunião, no dia 13, né? Houve uma reunião extraordinária também para essa aprovação, porque o secretário de saúde, ele é obrigado a fazer a cada 4 meses uma descrição de onde ele usou o dinheiro, de o que ele realizou, de quanto que ele cumpriu do que estava no plano, quais são os problemas que ele vê, tá? E está escrito na lei que a gente, do conselho, eu chego nisso, do que está escrito na lei, mas o secretário tem que apresentar publicamente esse relatório quadrimestral, tá certo? E agora nós vamos ver de novo o relatório quadrimestral desses meses de 2024, que vai ser o próximo. E ele também precisa fazer, obrigatório fazer, o relatório anual de gestão, que é onde o secretário municipal de saúde
explica o que aconteceu no ano, tá? E isso também tem que estar tudo escritinho lá, gastei tanto dinheiro, não sei aonde, quais foram as coisas feitas e tal, tá? E, então, isso quer dizer que a nossa lei do SUS, ela é muito boa, tá? Se a gente cumprisse, fizesse exatamente o que está escrito na lei, a gente estaria muitíssimo bem. Mas para fazer o que está escrito na lei, a gente precisa divulgar que a lei existe, porque muito poucas pessoas por aí sabem o que está escrito nela, né? E ao Conselho Municipal e todos os conselhos de saúde, cabe avaliar esses documentos que são feitos pelo gestor da saúde, tá certo? Então, a cada quadrimestre, a gente precisa olhar o relatório, é da nossa função encaminhar ao chefe do Poder Executivo, quer dizer, no nosso caso, ao prefeito, quais as indicações que a gente faz para que, se a gente vir medidas corretivas necessárias aí no que a gente está vendo no quadrimestre, tá? É acima do secretário de saúde, a gente pode falar diretamente com o prefeito, se for necessário. Também cabe ao conselho participar das atualizações do Plano Municipal de Saúde que se façam necessárias, assim como analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão. Quer dizer, a gente é muito poderoso, tá certo? Se a gente quiser, pode fazer muitas coisas para a saúde de um município, tá legal? Desde que a gente siga tudo que está escrito na lei. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Eu acho que a gente tem uma oportunidade única, como conselheiros e como voluntários, de um trabalho de cidadania, né, e de participação ativa, onde você vai contribuir para a saúde, talvez da sua família, de algum ente querido, tá? E a construção de uma cidade, um município, de um estado melhor. O objetivo nosso como voluntários é realmente cumprir essa missão, e nesse aspecto, doutora e todos os senhores conselheiros, a gente não tem dúvida. Por isso que nós devemos entender como funciona esse fluxo, qual é o processo, e realmente passar, transmitir isso para os nossos suplentes, para os nossos conselheiros, e cada vez mais fazer do Consaúde um organismo vivo que crie significado pelo resultado que ele dá. E é por isso que a gente está aqui. Tá bom. O Mário me contou aqui que estamos com 19 pessoas aqui assistindo o que a gente está falando, isso quer dizer que é praticamente quase metade dos nossos participantes aqui do conselho. Muito legal, hein? Bom, então, a gente resolveu fazer visitas aos estabelecimentos de saúde. Combinamos isso lá no começo, que a gente faria visitas periódicas, tá? No início dessas visitas, a gente teve alguns problemas, não sabíamos direito como seria, teve as próprias pessoas da Secretaria de Saúde não tinham entendido muito bem qual a função, mas agora a gente está num momento muito bom, que todos entenderam, que a gente já fez várias visitas, e estamos num momento bacana, tá? Mas é melhor a gente relembrar o que já falamos no ano passado, que as visitas do Consaúde têm que ser em grupo, tá? Os conselheiros não devem ir sozinhos, não existe visita do Consaúde de um conselheiro apenas, tá? A gente também combinou que, sempre que possível, a gente vai agendar as visitas periódicas, que a gente só não agendará as visitas que são para verificar denúncias, tá? Mas, se não, a gente vai agendar, porque é uma boa prática de civilidade, tá? A gente também tem que se identificar. Quando for às visitas, temos que levar nossos crachás de identificação do Consaúde, tá? Acho que todo mundo tem crachá. Se não tiver, precisa falar com o Mário aqui, tá? Ele está abanando a cabeça, que talvez alguns não tenham, mas é preciso conseguir esses crachás, que é a nossa identificação. Também, quando a gente chega nas visitas, tá? É preciso que a gente fale com o profissional, que a gente tem que saber qual o profissional que pode nos acompanhar nessa visita. A gente não deve nunca andar sozinho pela unidade de saúde, pelo estabelecimento de saúde, tá?
porque a gente não sabe se está entrando em algum lugar que ok entrar, ou se está tendo algum atendimento naquele local, tá? E é de bom respeito, de boa civilidade, que a gente sempre se faça acompanhar pelo profissional daquele local, tá? Se aquele profissional estiver ocupado, não tem problema nenhum a gente voltar em outro momento, ou falar, eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco vamos, tá? A gente não teve problemas mais com isso, nenhuma vez, tá? Porque todos os conselheiros têm obedecido essa coisa e têm se comportado muito bem, e os profissionais de saúde não têm se importado com as nossas visitas, tá? Na verdade, eles gostam que a gente visite. A outra coisa é sobre respeito e ética, né? A gente não é polícia, nem temos poder de polícia, tá? A gente, então, precisa ser educado e cordial, porque estamos fazendo apenas uma visita que, apesar de ser fiscalizatória, ela é uma visita, tá certo? A gente quer ser bem recebido, mas não quer deixar ninguém constrangido, tá? A gente não deve interromper os atendimentos aos usuários, tá? Porque eles, sim, é que são mais importantes em cada um dos estabelecimentos de saúde, né? E a outra coisa, também temos que tomar muito cuidado para não divulgar nomes, fotos, nem de trabalhadores, nem de usuários. Não é bom que a gente tire foto, coloque no Facebook com os funcionários ou os usuários, tá? Porque ninguém diz que aquela pessoa quer aparecer lá no Facebook, tá? A gente pode, no máximo, tirar foto do local, tá? Mas a não ser que tenha de acordo daquelas pessoas, é melhor não colocar, não divulgar fotos, nem nomes, tá? E também, antes de fazer as visitas, é preciso, está escrito aqui do lado esquerdo, que a gente leve os questionários padronizados que devem ser preenchidos, tá bem? Então, é preciso levar esses questionários, pegar na Secretaria Executiva. Doutora, só fazer um reforço aqui na questão das visitas. Obviamente que mais bem intencionada, planejada, agendada que a visita para quem recebe, ele sempre vai ter um sentimento de uma certa fiscalização. Isso é natural da cultura, dos auditados, né? Nós temos que sempre tentar passar a mensagem de que nós não somos realmente polícia, nós não somos auditores, nós estamos buscando conformidade. É isso que nós estamos buscando sempre. E oportunidades de melhoria. Nós estamos lá para apontar ferida, para apontar falhas. Nós estamos para observar de uma forma humilde, respeitosa e gentil, mas registrar oportunidades. Houve visita, só para compartilhar com vocês, em que em determinado momento um funcionário extremamente coerente com a organização e o outro bastante crítico e uma crítica às vezes nos preocupava muito. Então, o gestor, às vezes, que está acompanhando, fica numa saia justa e numa questão de constrangimento, onde o conselheiro, ele tem que ter uma habilidade de discernir, filtrar, e nesse momento deixar o anfitrião, que é o que está te acompanhando na visita, o gestor, tranquilo. Houve vezes que eu esperei a pessoa que estava fazendo uma crítica sair e falei, olha, nós entendemos a forma bastante não padronizada que ela se comportou, mas nós vamos filtrar isso nós não vamos levar para frente porque não faz sentido, nós vamos levar para você exatamente para frente aquilo que é agregar valor. Esse é o ponto importante, doutora, prossiga. Beleza. Bom, já que a gente resolveu fazer as visitas, para a gente ter dados a respeito dessas visitas, é preciso ter alguma padronização de checklist, do que vamos olhar, de ver o que queremos avaliar do Plano Municipal de Saúde, né? E a gente tinha, até 2023, um checklist que era preenchido, escrito, assim, tá certo? Todos nós fizemos aquele checklist, né? Então, a gente descrevia o que tinha acontecido e tal. E ele era um pouco mais trabalhoso e também difícil de consolidar dados, porque tinha que ficar lendo lá o que
o conselheiro achou, né? Então, neste ano de 2024, a gente procurou utilizar aqueles mesmos dados que estavam no checklist, mas padronizar novos questionários para utilização em cada visita, questionários que já são de marcar, tá certo? Notinhas, marcar a avaliação mesmo do conselheiro a respeito daquele item. E para fazer isso, baseado no nosso checklist anterior, a gente utilizou 4 dimensões de análise, tá certo? Então, a gente considerou a estrutura física e colocou 7 itens de análise na dimensão estrutura física, infraestrutura física. Infraestrutura humana é a segunda dimensão de análise, e nela constam 4 itens para a gente pesquisar. O outro é o desempenho no Plano Municipal de Saúde, que vale como um único item, mas que para ele temos um questionário todo a ser feito para cada unidade, que era o mesmo que a gente usava antes, que já era de marcar sim ou não, tá? Então, ele já era um questionário simples de fazer, tanto que muitos fizeram, só tinha um lugarzinho para observação do conselheiro. Aqueles questionários serão mantidos, mas eles vão ser contados aqui como um item de avaliação. E a percepção do usuário, onde nós temos 2 itens que levam em consideração algumas posições do usuário na ouvidoria e tal, tá bem? Então, são 4 dimensões de análise, mas não inventamos nada, só trouxemos para uma coisa mais objetiva o que já estava nos checklists anteriores, tá? Então, tem um questionário padrão que vocês receberam aí hoje à tarde nos grupos, e que, se quiserem baixar nos seus celulares, nos seus computadores, está aí com vocês, tá certo? Em que está todo descrito, tá? E a gente vai entrar nele daqui a pouco para ir olhando, tá? As coisas. Isso é o começo do questionário. Nossa, tá no intervalo da escola aqui, tá maior barulheira. Daí, esse questionário aqui, eu só coloquei um comecinho, que é o item 1 dele, que fala da infraestrutura física, tá? Mas todo ele, como vocês estão com ele na mão aí, se quiserem, tá? Ele está escrito qual é a meta esperada no item, tá certo? Aqui, no caso, é infraestrutura civil, tá? O item. E aqui está escrito qual a meta esperada. O que a gente espera na infraestrutura civil? Que seja um estabelecimento de saúde funcionando em um prédio novo ou reformado, com paredes e tetos pintados, sem mofo, infiltrações ou goteiras. Pô, é simples, né? É isso que a gente espera que aconteça minimamente, tá certo? Mas não é isso que a gente tem encontrado nas nossas visitas por aí, né? A gente tem visto vários problemas. E então, aqui no segundo passo está escrito o que o conselheiro vai olhar e perguntar para este item. Ele vai verificar a estrutura civil do local durante a visita, olhando se o telhado está em ordem, se as paredes e os tetos estão pintados, sem rachaduras, danos estruturais, mostrando boa aparência, livre de mofo, infiltrações e goteiras, e sem impactos para a utilização ou segurança da construção, tá? Por exemplo, o local das zoonoses vai tirar 0 aqui, tá certo? Porque eles representam um grande risco para os funcionários lá, tá? Porque não é possível aquele lugar, tá? Então, abaixo disso, em cada um dos itens, tem um conselho de pontuação, tá certo? A pontuação vai ser 0 se o local mostra danos importantes e com risco à utilização do prédio. A pontuação vai ser 1 se houver alguns danos, mas que não impactam na utilização ou que já estejam sendo reformados ou resolvidos pelo gestor. E a pontuação vai ser 2 se o local está como descrito na meta esperada, aqui do lado, tá certo? Então, perfeito. O que o conselheiro vai fazer? Vai apenas marcar um X, em qual pontuação ele acha que o local deve receber. 0, 1 ou 2, tem as coluninhas, tá?
e o conselheiro vai escrever aqui nesse outro espaço o que ele quer escrever, qualquer coisa que ele queira, tá? Ah, eu dei nota 0, mas achei que eles são bacana, estão melhorando, tal, a pessoa é legal, sei lá eu, qualquer coisa que ele queira escrever. Doutora Isela, está ouvindo, né? Eu vou fazer uma contribuição aqui, pessoal, porque esse item é o que mais gerou alguns questionamentos na fase preparatória nossa desse treinamento, porque as pessoas falaram o seguinte: pô, mas o meu cérebro consegue pensar de 0 a 10 ou de 0 a 100, 50%, 70%, 80%. O problema da nossa discussão, pessoal, é o seguinte: quando você tem uma pontuação muito grande, de 1 a 10, ou de 0 a 100, fica muito mais difícil você não dispersar. Então, o que a gente quer... Pode voltar ali, doutora Cristina, doutora Isela, só um slide? Isso. Então, esse modelo ali, ele realmente é simples assim, é 0, 1 ou 2, só 3 opções. Realmente a gente restringiu o número de opções, mas você percebe que ali, o que o conselheiro vai olhar, logo abaixo, ele está explicando o que é esse item, de uma forma geral, e embaixo, em todos os modelos, vai ser a mesma estrutura, você tem como pontuar. E você só vai ter 3 opções de pontuar, 0, 1 ou 2. Não se preocupe, porque lá na frente a gente transforma matematicamente isso tudo em percentual. Então, independente de ser de 0 a 5, ou de 0 a 7, ou de 0 a 3, tá? A gente fez esse instrumento aqui para diminuir a dispersão que um conselheiro em relação a outro teria. Pô, o que é 2, o que é 4, o que é 6, o que é 7. Então, a gente diminuiu o número de opções para facilitar. Prossiga, doutora. Bom, junto com aquele questionário, tem esse outro questionário, que é do plano municipal, tá? Esse aqui, por exemplo, é de uma ida que nós fizemos na UPA São José, em outubro do ano passado, tá certo? Mas todo mundo se lembra desse questionarinho também, tá certo? Que é o que fala dos indicadores do Plano Municipal de Saúde, que o Plano Municipal tinha dito que ele ia rediscutir junto à sociedade civil organizada, Conselho de Saúde e gestores municipais, o desenho da atenção de urgência e emergência municipal, tá? Não fomos nós que falamos isso, foram eles, tá? Eles é que disseram que fariam isso, tá? Então, o conselheiro precisa perguntar, quando ele vai visitar uma unidade de saúde que é de urgência e emergência, isso aí, né? Houve rediscussão do papel da urgência e emergência no último ano na cidade? No caso lá, não tinha havido. Teve integração dos protocolos unificados entre as equipes das UPAs, 192, PS e UBS no município, que são todos os atendimentos de urgência do município. Se vocês perguntarem isso, mesmo que vocês não saibam o que é o 192, o que é o UBS, sei lá eu, é claro que todo mundo sabe, mas a pessoa do local saberá te responder essa pergunta. Teve ou não teve? Quando foi a última reunião? Não aconteceu. Não aconteceu, então não está cumprindo esse item, entendeu? Em que ele se propunha a fazer a reunião. Tem indicador monitorado pelo setor de urgência e emergência quanto aos desfechos? Então, você sabe se tem ou não tem? Não tem nada. Não tem nada é porque esse indicador do Plano Municipal de Saúde, mesmo que o Rodrigo venha dizer que já fizeram tudo, a gente vê na prática que não aconteceu nada, tá certo? A urgência e emergência dessa cidade ainda precisa fazer isso que ela tinha se proposto, rediscutir o desenho da atenção de urgência e emergência municipal, tá? Nem somos nós que precisamos falar isso, eles mesmos que já falaram, tá? Então, esses questionários estão todos preparados também e vocês já sabem usar. Voltando naquele assunto do pontuações por item, tá? É o que o Cláudio estava falando, está escrito aqui, né? Que as pessoas ficaram um pouco incomodadas naquele dia lá na reunião ordinária. Por que só tem 3 possibilidades? Primeiro que é muito difícil você descrever para cada item 10 possibilidades. Por exemplo, se a gente fosse de 0 a 10, tá certo? Então, você ia ter que descrever assim, vai dar 0 se não tiver nada, vai dar 1
se tiver feito 2 coisas naquele negócio. Vai dar 2 se tiver feito 5 coisas, não sei o que lá. Entendeu? É muito grande para a gente fazer uma padronização para todos os conselheiros. Então, a padronização, para ficar mais fácil e mais fidedigna, tá certo? Na hora que a gente for fazer as visitas, tá? Ela fica melhor com 0, 1 ou 2, tá? Porque ela já é suficientemente gradativa, consegue discernir se tem, se está mais ou menos, ou se não tem nada, tá? E a gente não fica com essa dificuldade de falar assim, mas eu vou dar 1,5, eu vou dar 7,5, tá? Porque senão a gente consegue uma discrepância muito grande, já que a gente teria 42 pessoas que poderiam visitar os estabelecimentos, não é? Então, para conseguir que 42 pessoas estejam de acordo no que elas acharam sobre um item, é mais fácil ter apenas 3 possibilidades. Não só mais fácil, como a gente chega num resultado mais fidedigno de avaliação quando tem 3 possibilidades do que quando tem muitas, tá certo? Tudo bem até aqui? Vocês concordam com isso? Mesmo que a gente depois, mais para frente, mude um pouco, mas acho que entendemos que seria bom para começar. Ok? Perfeito, doutora. E aquelas observações que a gente vai colocar no checklist, por que elas são fundamentais, serem muito objetivas? Porque vocês vão ver no decorrer agora a gente já passou da metade, tá, nessa finalização, de que lá na frente, quando a gente fazer o painel de desempenho, ele vai aparecer lá, tá, a unidade X, ela teve baixo desempenho na dimensão de infrafísica. Por quê? Porque não tem rede de gases completa. Então, as observações dos relatórios, elas vão estar para o gestor da saúde, no caso o secretário ou os diretores, para ação imediata. Então, além dele ver o resultado e a performance, ele vai já ter a proposta, a sugestão, que parte das próprias equipes visitadas com o apoio dos conselheiros. Prossiga, doutora. Bom, então, aí, a partir daquilo tudo lá, que eu já falei, daqueles questionários, a gente foi além e fizemos essa pontuação aí, né? Porque não pode, a partir daquela notinha 0, 1 ou 2, a gente tem que transformar aquilo numa métrica, né, de avaliação, tá? Porque nós não podemos ficar falando para o secretário, esse daqui, nesse item, tirou 0, aquele item tirou 2. Não, a gente tem que consolidar as informações, tá? E o jeito de consolidar as informações é pegar cada uma das dimensões avaliadas, que são aquelas 4, não é? Infraestrutura física, infraestrutura humana, desempenho, percepção, e os itens pontuados em cada uma delas, né? Ver qual é a pontuação máxima possível naquela dimensão. Então, a infraestrutura física, que tem 7 itens pontuados, como está escrito aí nos questionários que estão com vocês, se vocês olharem, tem 7 perguntas de infraestrutura física, 7 itens de pontuação, tá? Para cada um dos 7 itens, a pontuação máxima possível é 2, não é? Porque a nota 2 que é 100%, não é verdade? Que nós estabelecemos. Então, para infraestrutura física, a pontuação máxima possível vai ser 14, tá certo? Que é 2 vezes 7, tá? 2 pontos para cada um dos 7 itens, tá? Para a infraestrutura humana, que tem 4 itens, a pontuação máxima é 8. Para o desempenho, é 2, tá? Porque só tem um item. Para a percepção do usuário, é 4, tá? Então, cada unidade pode tirar no máximo 28 pontos, tá certo? Se ela for gabaritar em tudo, tá certo? Então, ela teria 28 pontos. E 28 pontos são correspondentes a 100% de nota, tá? Porque a gente tomou uma outra atitude aqui, que a gente deixou cada uma dessas dimensões com o mesmo valor, tá? De 25% para cada uma. Porque a gente podia ter falado, vamos dar mais valor para o que o usuário acha. Então, vamos pôr 50% na percepção do usuário, de peso, né? E tirar das outras.
mas a gente entendeu que era melhor deixar tudo igual por enquanto, porque para a gente todas elas são importantes igualmente nesse momento, tá? Então, por isso que cada uma vale 25%, tá? E o total, o número de itens é 14, a pontuação máxima é 28 e a nota máxima é 100%, tá certo? 28. E aqui tem um exemplinho aqui do lado, tá certo? Que então, digamos que um exemplo qualquer de unidade aí, tá? Que a gente foi lá e em 14 pontos que ela podia ter ganhado em estrutura física, ela ganhou 8, tá? Fazendo aquelas continhas lá do 0, 1 ou 2, tá certo? Ela acertou um total de itens que deu 8 pontos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar, vai ver que 8 dentro de 14 é X%, tá? E depois ainda vai multiplicar uma vez pelo peso da dimensão, que é de 25%. Então, aquilo lá, ó, a porcentagem de execução, 8 em 14, é 57%. E na hora que a gente multiplica pelo peso que a dimensão tem, nessa infraestrutura física, o cara vai ganhar 14% de média, tá certo? Porque ele fez apenas 8 pontos. Entenderam aí as contas aí? Tá? Essa conta é uma matemática apenas. Doutora Isabela, os especialistas não precisam se preocupar com a questão matemática, tá? O importante é entender que isso é uma fração matemática simples, tá? Isso não tem nenhum mistério aqui, mas veja que interessante esse exemplo que a doutora Gisela nos traz, onde esse estabelecimento X, ele teve 61% de conformidade, no geral. Então, alguém poderia falar, pô, com 61%, esse cara está razoavelmente bom, mas olhe bem, esse cara teve uma performance de só, uma pontuação de 6% em percepção de usuário. Então, ele é um estabelecimento que tem que focar atenção na dimensão de percepção do usuário, mas que talvez esteja bem nas demais dimensões. Então, essa métrica, ela vai permitir que você, ao olhar cada estabelecimento, você faça o raio-x dessas principais 4 dimensões e rapidamente o gestor de saúde pode tomar uma decisão. E aquelas anotações que nós pedimos para os conselheiros anotar, elas vão dizer por que eu tenho uma nota tão baixa de percepção do usuário nesse estabelecimento, entende? Aqui para frente a gente vai ver isso, doutora, prossiga. É isso mesmo. Depois, aqui eu coloquei dessa forma, assim, só para ver o estabelecimento X em cada dimensão. Mas depois, lá na performance, na última coisa, no último item aqui desse treinamento, vocês vão ver que isso está colocado na horizontal, assim, tá certo? Essa mesma coisinha, tá? Mas é uma pontuação, assim, que a gente pode mudar as regras, mas dentro das regras que a gente estabeleceu aqui, do peso da dimensão, de quantos itens a gente procurou em cada coisa, ela é uma pontuação justa, tá certo? Adequada matematicamente. Bom, então aqui eu tinha colocado o novo questionário lá, tá certo? Que foi o material encaminhado a vocês aí nos grupos de WhatsApp. Vocês tiveram tempo de dar uma olhadinha ou não? Espera aí, deixa eu sair daqui um pouquinho agora. E eu vou tentar ir para outra tela aqui. Sim. Eu acho importante abrir o arquivo, doutor. Tá? Já estamos vendo. É esse, tá? Isso aqui, então, estava retratado lá naquele PowerPoint, lá, tá certo? Mas esse era o primeiro item, tá? Nos outros itens, mais para baixo aí, tá? Se vocês forem seguindo, continua. Aquela era a infraestrutura física, mas essa é a infraestrutura elétrica, tá? Então, qual é a meta esperada nesse item? Que a gente tem uma instalação elétrica dentro das normas, bom estado de aparência e segurança, com disponibilidade de equipamentos de manutenção de energia, no break ou gerador, se forem áreas críticas, tá certo? Tá tudo descrito no questionário, você não precisa decorar nada, é só levar o questionário e ler, tá certo? E dentro disso, o que o conselheiro vai olhar e perguntar?
Ele vai verificar se a fiação de entrada no prédio e as ramificações internas estão dentro das normas vigentes. Se elas parecem seguras ou parece um gato, né, de força, tá? Se tem presença de equipamento que garanta a manutenção da energia, como no break, né, em locais críticos. E como que ele vai pontuar? Ele vai dar 0 se o local mostrar a fiação em mau estado de aparência e segurança, principalmente, tá? Sem nenhum no-break, sem bateria, sem gerador, sem nada. Caiu a luz, a geladeira de vacina perde todas as vacinas. Tem que ganhar 0, tá certo? Ele vai ganhar 1 se houver danos aparentes, tá meio feio os fios lá, tal, mas parece que tá tudo bem lá, estão utilizando, tudo em ordem, tudo bem. E o 2, se o local está exatamente como descrito aqui na meta, tá bem? Assim por diante, tá? Infraestrutura hidráulica, tá aqui escrito o que a gente espera e o que o conselheiro vai olhar e como que deve ser a pontuação, tá? Isso está bem detalhado. A infraestrutura de comunicação, a gente espera que tenha disponibilidade de internet, telefone e computador funcionante o suficiente para todo o serviço. O que a gente vai ver? Vai ver isso, se a internet está presente, funcionante, perguntar, né, para a pessoa que está nos acompanhando, se os telefones estão ativos, se tem computador em todos os postos de trabalho e impressora para uso dos usuários, tá? Isso que é a infraestrutura de comunicação. E aí, dessa mesma forma, a gente vai dar 0 se o local não tem nem internet, não tem telefone suficiente para comunicar com a rede e se os usuários não tem nem computador disponível para fazer o trabalho. Já vimos isso, né, em várias unidades aí que acontecia. Vai dar 1 se tiver problemas de vez em quando, mas que está utilizando, todo mundo consegue trabalhar, beleza, não tem problema de comunicação, o usuário consegue ligar no lugar e falar com a recepção e tal. Ou vai dar 2 se o local está igual descrito a meta. Beleza? Aqui o outro... Doutora Isela, pessoal, reforçando que se alguém quiser fazer alguma intervenção, levante a mão, que eu, Paneide, a gente vai avisar a doutora que está vendo a tela para que você possa fazer sua contribuição, tá? O sistema é bastante simples, a ideia é simplificar, de minimizar a dispersão, a avaliação, para que o conselheiro tenha só 3 opções realmente. Futuramente, a gente pode reavaliar, a gente pode realinhar, é um trabalho de construção de todos, tá ok? Essa é a ideia. Vou seguir. O que é? Espera só um pouquinho. Escuta, então, todos os itens estão aí. A gente precisa testar o questionário, se a gente consegue mesmo utilizar bem e tal, ou se tem algum outro problema que a gente vá vendo no dia a dia. Porque se a gente encontrar em algumas visitas, não deu certo, tal, aí a gente pode ir mudando, tá certo? Pode fazer adaptações, tá? Mas, a princípio, parece descrito adequadamente aí e tal, né? Para a infraestrutura humana também, está escrito aqui, dimensionamento da equipe, é um dos itens da infraestrutura humana. O que a gente vai olhar? Presença de escalas de trabalho visíveis, obedecidas, tal. Daí, como que vai ver? Ver se nos quadros de aviso tem, tal, se a compatibilidade das escalas, com presença de funcionários e tal, não sei o quê. Então, tá tudo escritinho aqui, e se vocês se lembrarem, é um retrato do que já tinha no outro checklist. Só que aqui ele está arrumado para que o conselheiro consiga fazer isso de maneira mais simples, só com um X, tá certo? Em vez de ter que escrever todas as coisas. Dessa vez a gente já escreveu, tá? E depois vai ver. Eu estou notando aqui que aqui tem um erro aqui nesse que foi mandado para vocês aqui. Eu acho que tem coisas aqui duplicadas num lugar. Eu vou rever aí, se vocês também puderem olhar. Olhem, por favor, porque eu estou achando que o que foi tem um errinho. Mas não tem problema, a gente tem tudo colocado aqui direitinho. Olha aqui doutora Isela,
A gente entende que a gente pode evoluir a participação dos conselheiros para que a gente possa revisar esses relatórios ou questionários e, eventualmente, eliminar ou incrementar algo que seja relevante. Ela é muito bem-vinda, tá? Por outro lado, aquele campo de observações, a gente super simplificou, ele vai ter um X ou no 0, 1 ou 2, olha só como ficou simples. E você vai pontuar algo que seja contundente, de uma forma bem objetiva, para que depois o gestor possa usar como uma oportunidade de melhoria. Prossiga, doutora. Nesse aqui, que é a parte a parte aqui, que é o indicadores do desempenho no Plano Municipal de Saúde, tá? Que eu já pus aqui na minha tela, mas não apareceu ainda para vocês, não sei por quê. Não volta. Travou. Agora voltou, agora deu certo. Essa parte aqui do desempenho do Plano Municipal de Saúde, está escrito aqui no questionário que estes itens vão ser feitos naquele outro questionário do sim, não, aquele que eu mostrei lá dos indicadores, tá certo? Igual que eu mostrei da UAD, você vai estar com os dois papéis, tá certo? Um que é esse checklist e o outro junto. Então, essa parte aqui passa para aquele, mas não tem repetições, é todo diferenciado, assim. E a parte do percepção do usuário, tem uma coisa que o conselheiro precisa fazer, que é tentar entrevistar algumas pessoas lá. Lembra que a gente tentava entrevistar alguns usuários, não é verdade? E aqui tem como pontuar isso. E o outro item dessa parte da percepção dos usuários é o número de ouvidorias, que daí não vai dar para preencher na hora da visita, porque isso vai depender da Secretaria Executiva, tá certo? Que é quem tem, se houve ouvidoria ou não naquele lugar, né? Então, a Secretaria Executiva que vai ter que dizer se teve ou não, tá? Porque a gente não sabe. A gente pode, no máximo, perguntar, mas não sabe. Doutora, a gente manteve esse campo aí, pessoal, só para que, em algumas visitas, ocorre muito de entrar uma reclamação que seja contundente, ou algo que seja importante registrar. Mas a contabilização de reclamações, ela vai vir direto da Secretaria Executiva, tá? Para que a gente preencha o desempenho pleno dos estabelecimentos. Por quê? Porque a Secretaria, ela já faz o apanhado de reclamação por estabelecimento. Então, o que nós vamos pontuar nas visitas em relação à dimensão das reclamações é simplesmente se você tendo ali uma oportunidade. Se você teve uma oportunidade, se você foi abordado, ou o senhor é conselheiro, o senhor é do Consaúde, eu posso fazer uma reclamação agora? Tudo bem, você pode receber essa abordagem e fazer o registro. É mais nesse sentido, né, doutora? Prossiga. É isso mesmo. Então, a única coisa que a gente vai fazer lá no dia da visita é tentar entrevistar usuários. Às vezes, não dá para entrevistar usuários. Por exemplo, na UAD, que é de atendimento domiciliar, não tem usuários lá, porque eles estão nas casas deles, tá certo? Então, tem um item que vai ficar sem nota, mas ele tem a outra coisa, que é se tem ouvidoria ou não, tá certo? Que pode compensar ali a nota dele, tá certo? Mas, de qualquer forma, se a gente conseguir entrevistar, está escrito aqui quais perguntas a gente deve fazer a ele, como pontuar, tá tudo escritinho aqui também, tá bom? Aí, se vocês testarem e tiverem dúvidas, a gente vai mudando, vai vendo como fazer. Precisa olhar e tentar fazer uma vez em alguma unidade, tá? Como quando a gente começou a fazer as visitas, né? Inclusive, nós vamos, já está pronto o novo calendário de visita, pessoal, tá? A gente só aguardou essa apresentação para estarmos homologados, treinados, e aí sim a gente entra na nova fase de visitas, tá? E daí, então, os relatórios dos conselheiros, por enquanto, vão estar sendo feitos de maneira impressa, nesses mesmos papéis aí, tá? Se você imprime o papel, leva lá na visita, você pode terminar a visita, fazer uma reunião com os seus amigos conselheiros ali, antes de ir embora, e falar, isso aqui nós vamos dar 0, 1 ou 2, tal, não sei o quê. Já todo mundo dá a nota, tal,
já sai com o relatório pronto, pode assinar ali mesmo e mandar para cá, para a Secretaria Executiva, tá bem? Então, é uma coisa para ser muito prática, para a gente não ter que ficar dependendo do outro escrever, de fazer e tal, e já ficar pronto rapidamente. Mas precisa levar esses impressos por enquanto. Vocês se lembram que na hora que a gente mostrou isso lá na reunião ordinária, a Lilian, da secretaria, falou, vamos fazer no Google Forms isso aí, porque daí já faz e cai direto na internet até, tá? E ela já até fez um modelinho, tá bom? Que tá ficando muito bom. Mas a gente, Cláudio e eu, aí resolvemos primeiro testar o questionário assim impresso, tá? Para a gente saber se funciona, porque se funcionar bem e a gente não tiver que fazer modificações, a gente já dá de novo para a Lília e concorda lá com as automatizações que ela já está preparada para fazer, tá? Porque daí vai ficar chique no último mesmo, sabe? Assim, super top. Porque daí ninguém tem que transcrever nada, tá? Faz a visita, já manda no questionário, já entra nos devidos lugares as notas, tá bem? Mas, por enquanto, antes das visitas, conversem com a Secretaria Executiva para acertar as datas, para agendar e para levar os impressos que precisam ser utilizados. Depois da visita, devolvam os impressos preenchidos e assinados aqui para a Secretaria Executiva, porque eles vão fazer o quê? Transcrever aquelas notinhas numa planilhona de performance que já está padronizada para o 2024, tá? O serviço deles também melhora muito, porque antes a gente tinha desafiado eles a ler todos aqueles relatórios enormes, todas aquelas coisas, e tentar tirar de lá o que nós vamos falar para o secretário. Era meio difícil fazer isso, tá? Mas agora, como ficou só xizinho e notinha, é fácil deles transcreverem para a planilha de performance de cada unidade, tá? Que é um Excel, tá? Que tem cada unidade mapeada, tá? E aí eles farão isso. Exatamente, eu só fazer um comentário. A metodologia das visitas vai ser muito simplificada com esse modelo, muito mais objetivo, menos disperso, tá? E a gente ainda está, obviamente, isso é um trabalho que nós vamos construir todos nós juntos, tá? Entendendo de que, para o gestor, ele vai ter uma ampla visão rápida, e ele já vai direto ao ponto, né? E as observações e, eventualmente, isso a gente ainda vai finalizar, nós vamos ver como que a gente, numa visita, você percebeu que precisa fazer um registro de foto ou que você quer fazer algum comentário estratégico. Então, isso, ele vai ficar numa parte, a gente vai continuar lá na Secretaria Executiva com a pasta que vai ter cada estabelecimento de saúde, as visitas realizadas em cada data, e ali a gente vai adicionar, vai ter um adendo que a gente vai permitir ter algumas informações essas além desse formulário, tá? Mas isso é algo que a gente está desenvolvendo. Prossiga, por favor, doutora. Esse é um exemplo que a gente dá a mão, já quer o braço, porque já fizemos tudo isso, agora o Cláudio ainda quer juntar as fotos e não sei o quê, né? É bacana isso, que a gente sempre tem o que ir melhorando, né? É legal. Então, tá bom. Então, é fácil também a vida da Secretaria Executiva, tá certo? Em relação a esses questionários, contanto que a gente entregue para eles logo após as visitas, tá? Aquilo lá vai fazer uma coisa que é como essa aqui, ó, tá vendo? Nos relatórios de 2023, lembra que a gente queria mostrar lá no Congresso do COSEMES e não sei mais o quê? Então, eu peguei aqueles relatórios de 2023 que estavam tudo escrito e não tinha notinha, mas fui classificando nas notinhas, tá certo? Tá? Um trabalho chato, mas que eu fiquei interessada em fazer para ver se dava certo, tá? E dá certo. Então, isso é a tal planilha global de resultados, tá? De avaliação.
onde, se vocês forem vendo aí, olha, tem aqui tudo que a gente já falou até agora numa única planilha Excel, numa única folha de Excel, tá? Então, tem aqui, avaliação da dimensão da estrutura física. O peso dessa dimensão é 25%. O número de pontos possíveis é 14. E o número que a UBS Matienzo obteve nesse coisa foi 6, tá? De 14. Então, a notinha que ela tirou nessa dimensão da infraestrutura física foi 43%, tá? Amarelo, porque a gente pontuou de amarelo se a unidade tirar de 41% até 79%, tá? Gente que estabeleceu esse amarelo aí, era a métrica que o Cláudio tinha feito. E esse Matienzo está escrito aqui, tá vendo? Os comentários que vieram, tá? Então, por que ele tirou 43% de infraestrutura física? Tinha infiltrações, mofo e calhas ruins. Tinha também problemas com entregas de alguns insumos, como hipoclorito. Foi o que veio escrito no relatório, tá certo? O Matienzo, na dimensão infraestrutura humana, que é essa segunda coluna, e que tem peso 25%, e um total de pontos possíveis de 8, ele tirou só 2, tá? Foi numa visita, numa vez ruim, foi a primeira visita do ano lá, a Neide já falou isso. E ele tirou só 2, e 25% só nessa dimensão, porque a equipe estava necessitando de recepcionistas e técnicos de enfermagem. Também porque ele tinha um alto absenteísmo e a equipe não tinha ido atrás de ver por que esse absenteísmo era alto e não tinha ação, assim, para diminuir o absenteísmo, entendeu? É isso que mudou os pontos dele aqui. Mas principalmente porque não tinha gente na recepção e porque não tinha técnico de enfermagem também, que daí aqueles pontos lá naqueles itens, se virem, tiraram nota baixa, 0 ou 1, tá? Por isso que ele ganhou pouco ponto aqui. Depois também o Matienzo, na dimensão execução do Plano Municipal de Saúde, ele ganhou 1 ponto, tá? Fez 50% na dimensão. Por quê? Porque os indicadores estavam em andamento, mas estava mais ou menos só, tá certo? Não estava uma belezura. Na dimensão percepção do usuário, ele tirou só 1 ponto, ao invés de 4, que era o máximo possível. Fez só 25%. Por quê? Porque a população estava reclamando da falta dos funcionários e da demora nos exames e especialistas. Tinha ouvidoria e tinha, no relatório, a Neide, as meninas que foram lá, escreveram isso. A população reclama que está com não sei quanto tempo esperando, não sei o quê, as pessoas que eles entrevistaram lá, tá? Então, nesse ano, na primeira visita, ele ganhou uma nota baixa, ganhou só 36%, ficou vermelho, tá bem? Diferente do Vila Galo aqui, tá certo? Que ganhou 81% de nota nessa visita aí, tá? Por quê? Os porquês estão escritos aqui, ó. Onde o Matienzo tirou 43%, o Vila Galo tirou 86%, que tinha acabado de reformar. Mas mesmo acabando de reformar, tinha infiltrações no telhado e nas paredes encharcadas, tá certo? Foi tudo que a gente viu nas visitas. Então, se você é secretário de saúde e recebe um negócio do seu Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, com tudo pontuado, é uma delícia, tá certo? Porque você consegue ir para frente, né? E são pontuações de pessoas que foram no local ver, tá? E isso dá para fazer para o 2024 também, porque a planilha... Vamos ver se eu consigo... Uma coisa, doutora Isélia, pessoal, presta atenção no que a doutora Isélia falou. Imagina que você é gestor de qualquer instituição e você quer saber a performance dela. Você vai falar o seguinte, olha, me verifica como é que está as vendas, como é que está a produção, como é que está a parte tributária, como é que está o RH. Então, basicamente, o que a gente está trazendo aqui é uma forma de pontuar e naquela
pedagogia semáforo, né, que está na cabeça de todo brasileiro, né? O que é vermelho? É algo que não está bom, que tem oportunidade. Aqui a gente não fala ruim. Vermelho é sinal de oportunidade. Amarelo, sinal de atenção. Verde, o que é verde? É um sinal de uma baita oportunidade, porque tem alguém que está fazendo alguma coisa tão boa que nós temos que verificar e compartilhar isso para a outra unidade. Então, por exemplo, imagine que na hora que o secretário de saúde pegar as 40 unidades de saúde, ele vai correr o olho rápido, é claro que ele, como gestor, vai querer, eu vou pegar o filtro e vou jogar pela pontuação quais são as piores, certo? E aí ele vai ver lá, pô, a pior é essa. Não é que é pior. Talvez ela seja pior na pontuação global, mas ele vai ver que mesmo assim ela tem uma dimensão que pode ser muito melhor que a outra. Talvez uma unidade que numa pontuação geral seja 50%, que é baixa, talvez ela tenha na dimensão de percepção do usuário uma excelente pontuação. E aquela equipe precisa ser valorizada e aquela prática premiada pelos demais. Esse é o que a gente quer, chegar nesse nível de análise e permitir para o gestor de saúde visualmente uma foto instantânea de como está e onde estão as principais oportunidades de melhoria e de produtividade. Prossiga, doutora. Bom, isso aqui é a planilha onde aquela coisa lá, que eu mostrei, aquela coisa vermelha, amarela, azul lá, sei lá, do semáforo lá, está aqui no fim, porque isso é aqui, tá vendo? A performance das unidades, tá? Isso aqui é o final, tá? Onde estão todas as unidades passando lá, tal, e as notinhas. Eu tirei só uma fotinho disso e coloquei lá. Mas isso é o 2023. Então, digamos que o Matiense, lembram? Esses Excel, eles têm essas abinhas, né? Então, em cada abinha do Excel está uma unidade. Aqui é o Matiense em 2023, tá? E olha aqui, que eu estava falando lá. No infraestrutura humana, tá? Foi isso, ó, pelos relatórios, pelos questionários lá que a Neide tinha respondido, as meninas lá, estava escrito aqui que utiliza os indicadores de gestão. Mais ou menos, a moça sabia, mas estava mais ou menos, tu ganhou 1. No dimensionamento de equipe, que é um outro item lá, era 0, porque eles estavam sem o recepcionista, sem o técnico, tinha reclamação e tal, tá? Então, ganhou 0. No execução do cronograma de capacitação da equipe do trabalho, que é um outro item lá que está no questionário. Eles tiraram 1, porque eles não conseguiram mostrar que estavam fazendo mesmo os treinamentos e tal, não me lembro mais exatamente como estava escrito, mas mais ou menos isso. Depois, na disponibilidade de agendamento de consultas, exames e procedimentos, que é um outro item. Tirou 0 também, porque elas entrevistaram lá as pessoas, todo mundo falou que demora pra caramba, tá certo? Que não é bom. Então, viu, dá para olhar, não é uma coisa assim que surgiu do nada. Tudo é rastreável, tá certo? Por que eles tiraram tal? Que dia que foi que eles tiraram isso? Foi dia 18 de maio de 2023, tá? E isso aí foi lá para aquela planilha. Isso parece muito trabalhoso, mas agora que já está montado, não é. Porque já está com a Catrine e com o Mário, uma planilha dessa aqui, igualzinha para 2024, onde eles só terão apenas que acrescentar as notinhas aqui que cada unidade foi tirando, tá certo? Então, é simplérrimo. Na hora que eles fizerem isso, já está pronta a coisa da performance, tá bom? Então, não tem ninguém que vai sofrer demais, não, tá? Isso aí é uma coisa que já fica pronta rápido se a gente conseguir fazer as nossas visitas, levando aqueles questionários, e se a gente estiver bem entendido com isso. Ok? E percebam que o fruto desse trabalho, que é um trabalho de compilação super elaborada, que a doutora Gisele fez e tal, super trabalhoso, porque são todas as unidades de saúde compilando todos os relatórios feitos até hoje. Nós fizemos quase 100 visitas, pessoal, nesse ano e meio, tá? Então, o trabalho foi intenso, mas foi o trabalho de cada um dos conselheiros dessa equipe. É um trabalho de equipe isso aqui. Então, o estudo disso aqui, daqui para frente,
quanto mais a gente evoluir e mais creditável, mais exata e mais objetiva e clara for a informação e a pontuação, o gestor, ele vai ter uma foto fidedigna da situação real e a planilha já vai dizer ali para ele, pô, vermelho ali, tá, ele vai botar o olho direto ali no 25%, né? Tá, tudo bem, mas ali o problema estão, a equipe necessita de responsável e tal. Então, esse tipo de performance que ele vai poder tanto ver as oportunidades, quanto onde você tem uma pontuação muito alta, vai ter que chamar aquele gerente de unidade e falar, cara, você é benchmarking o resto. Então, vamos aproveitar a tua boa prática e vamos fazer com que você visite as outras unidades ou algo desse tipo. É uma oportunidade que a gente está premiando também, doutora. E nós estamos aqui com uma pessoa que quer falar, é o Anderson, né? Duas questões. A primeira é uma piadinha. Eu quero dizer que a unidade da Vila Galo está a 200 metros da minha casa e eu estou de olho lá todo dia tomando conta, é por isso que a nota ficou alta desse jeito, viu? É uma brincadeira, uma piada. E a segunda, mas está realmente a 200 metros da minha casa. E a segunda, parabenizar vocês, para mim, olha, tá fantástico. Óbvio que a prática pode ter alguma coisa, eu não sei assim como que vai ser o tempo, embora ele seja mais prático do que anteriormente, né, pelo que vinha, tinha que escrever mais. Eu não sei como que vai ser isso assim na prática, mas no visual aqui, eu fico pensando comigo, eu sou novo no conselho, né, e eu fiquei pensando como é que o conselho sobreviveu nessa questão de visita antes disso. Entendeu? Então, olha, vocês realmente estão, embora o Cláudio aí seja muito gentil, e eu sei que tem mais pessoas, bastante pessoas envolvido, mas eu não participei em nada disso. Eu só tô vendo aqui e achando fantástico, viu? Quem fez, quem realmente participou, parabéns. É só isso. Obrigado. Vamos lá. Todos participaram. Vamos lá. Obrigado, Anderson, pela sua contribuição, mas tenha certeza de que é um trabalho, mesmo a sua contribuição, às vezes na atitude e no exemplo, já é um trabalho de equipe. Vamos lá. Posso falar? Com certeza. Joanina. Então, elogiando, vou complementar o que o Anderson falou, elogiando esse trabalho magnífico. A palavra é magnífico. Ficou muito bom a pontuação e muito prático. Depois, no dia a dia, talvez a gente faça alguma adequação, mas eu estou vendo que está excelente. E a pergunta do Anderson, como o conselho sobreviveu todo esse tempo sem isso? Ele foi capengando e agora a gente tem um trabalho direcionado, objetivo, que vai ser um modelo nacional, eu acredito nisso. Parabéns para vocês, parabéns a todos que se dispuseram a fazer as visitas, porque a gente tem que doar o nosso tempo, e o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, é a coisa mais rara que a gente está tendo, né, de benefício. Então, a todos que contribuíram. E sobre a Vila Galo, então você está olhando o prédio, e eu vou fazer um elogio para a equipe da Vila Galo. Pensa numa equipe sensacional. O médico, depois eu vou falar na ordinária, o doutor Renan C. Santos, ele é um médico de nível de hospital Albert Einstein. Eu tive um atendimento, eu falei que o meu cardiologista era maravilhoso, mas eu tive o atendimento que ele deu lá no postinho, e não foi para mim, mas eu acompanhei, de Albert Einstein. Ele é realmente um médico sensacional, maravilhoso, que ouve o paciente e busca soluções. Tá de parabéns. Então, eu vou terminar minha fala. Parabéns a todos envolvidos. E esse conselho, eu vou falar, o Chico Lembo, ele faz muito tempo, faz mais de uma década que ele está nesse conselho, e ele foi coroado nessa gestão com pessoas maravilhosas e dedicadas,
como todos os conselheiros agora que estão trabalhando. Parabéns, Chico, pela gestão e parabéns a todos vocês que estão trabalhando magnificamente. Um abraço. Que legal, Janina, e só complementando a tua fala, tenho certeza que, pensa bem, Vila Galo, na avaliação de dimensão e percepção do usuário, doutora Gisela, sim, qualquer gestor consciente vai olhar esses 100 e vai falar, porque tem alguma coisa diferente que esses caras fazem, que nós temos que investigar, temos que entender, valorizar e compartilhar. Então, a ideia desse painel de visualização de performance é dar para o gestor uma rápida decisão do quais oportunidades ele pode ter resultado imediato e aonde ele pode atuar ou não e aonde estão as maiores necessidades também. Doutora Zerken. Eu só queria falar uma coisinha aqui da Vila Galo também, para prestar atenção aqui, ó, que no infraestrutura humana, tá? Eles tiraram nota 7 de 8, tá certo? E que está escrito aqui, ó, que tem um excelente treinamento de toda a equipe e condições de cobertura das funções, que eles conseguem se cobrir. E quando a gente vai na dimensão do percepção do usuário, também tem excelente percepção de qualidade dos serviços pelos usuários. Então, eu acredito que apesar de tudo, parece que esse jeito, ele consegue discriminar coisas, tá certo? Vamos ver se quando a gente usar no 2024, se a gente consegue mesmo aprimorar, né? Acho que está indo bem, pelo que vocês falaram, né? E só complementando assim, obrigado pela motivação e pelas palavras, Janina, mas a nossa intenção, ela tem que ser, a nossa atitude tem que ser muito humilde. Isso é uma ferramenta, é um rascunho, é um início, nós vamos construir a evolução dela, tá? Em momento nenhum nós queremos nos enaltecer ou engrandecer, mas o nosso objetivo é que isso sirva para melhorar a saúde do município e que nós possamos cumprir nossa função cidadã. Eu acho que a grande motivação que eu vejo que nós, dessa gestão do Conselho, temos é o nosso nível de responsabilidade em cumprir uma missão que nos cabe, que é olhar para o próximo, olhar para os desfavorecidos e criar uma condição de melhor uso do recurso público, né? Eu acho que essa é uma fala que eu quero deixar para vocês aí, né, doutora, se quiser complementar. Eu acho que a Eliane quer falar, não é verdade? O Mário está me dizendo aqui. Fica à vontade. Pessoal, depois eu gostaria de falar um pouco, tá bom? Claro, com certeza. Pode levantar a mão aí, pessoal. Para falar, quem quer falar, levanta a mão. É o Alexandre, então. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Alexandre. Eu estou fazendo algo muito errado, estou na estrada, mas eu não podia perder essa reunião, tá? É muito gratificante as reuniões do Consaúde, realmente eu acho que eu peguei a melhor fase do Consaúde e estou aqui presente vendo a evolução desse questionário pelo o coordenador Cláudio Brincas, né? Parabéns, coordenador, e também a doutora Gisela, que vem evoluindo nesse questionário, e falar que, assim, nós temos que ser mais fortes. E gostaria de chamar a atenção dos outros conselheiros que não comparecem, eles fazem extremamente falta, e nós temos que estar junto, porque nós precisamos dividir, né, essas visitas para que elas sejam feitas realmente regularmente, e que a gente consiga essa pontuação, pontuar todos os estabelecimentos, tá bom? Gente, parabéns a todos aí, tá? E, presidente, pela 4ª vez, nós precisamos ter alguma ação para trazer os outros conselheiros para as reuniões. Tá bom, gente? Muito Boa bem noite. lembrado, Só muito isso. bem lembrado. Beleza. O Márcio quer falar? Por favor, Márcio. Bom, na verdade, quero parabenizar também a Gisela, o Cláudio e todos os envolvidos na construção desse material, que realmente ficou muito bom. Mas, na verdade, eu pedi a palavra para dizer que a Eliana escreveu no chat que ela está sem microfone, e ali no chat ela deu um depoimento.
estava fazendo os elogios aí sobre a Vila Galo, e ela fez um comentário sobre o Jardim Ipiranga, que lá o atendimento está muito ruim, que nem a pressão arterial do pessoal eles estão aferindo. Então, só estou trazendo um comentário que a conselheira Eliana fez no chat, dizendo que está sem microfone. Perfeito, já vai entrar como uma reclamação, como uma oportunidade. Né, Mário? Já vamos registrar isso, a ouvidoria, como uma oportunidade, e na programação de visitas a esses estabelecimentos nós já vamos pontuar isso também, e independente da visita, a gente já vai tratar amanhã mesmo, né? Doutora? Estão me ouvindo a minha voz? Perfeito. Muito bem, então, mais algum conselheiro pode fazer as perguntas para a doutora Gisela e o Cláudio, então. Pode continuar. Eu estava vendo aqui do Jardim Ipiranga, se fala mal aqui dos caras, eles tiraram 63% lá nesse daí. Unidade com baixo absenteísmo. Não possui farmácia, transfere pacientes para medicamentos no Jardim São Paulo. Mas não falava do clínico aqui, que não mede a pressão. Da próxima vez precisa mudar isso daí. Ó, ele ficou com 61% de nota, o Jardim Ipiranga. Mas vamos ver na próxima visita, se melhorou ou se piorou, né? Então, tá bom. Perfeito. Eu não tenho mais muito o que falar, já vou parar de compartilhar aqui, e acho que era isso. Nós estamos aqui há 1h30 agora, acho que já é tempo bastante, né? Porque a gente começa a perder o foco também, né? Claro. São muito longas, então acho que já estamos mais ou menos terminando. Mas eu queria, assim, agradecer muito, assim, a todos os conselheiros, sabe? Acho que isso a gente precisa falar, porque fica dizendo, mas que legal esse trabalho, tal, não sei o quê. Isso é uma adaptação de coisas que são fáceis, não tem grandes problemas, é só um trabalho meio braçal, assim, mas fica pronto rápido. A riqueza toda mesmo é o fato de que a gente está conseguindo visitar, que a gente conseguiu constituir um grupo que trabalha junto, né? Isso é a coisa mais difícil do mundo, tá? Conseguir gente que trabalhe junta, mesmo que não tenha exatamente a mesma opinião, mas que trabalhe para a construção de uma coisa boa, né? Então, isso eu acho que é o mais bacana desse ComSaúde aqui, e acho que a gente já se testou por 1 ano e meio, né, mais ou menos, que a gente está junto, 2 anos, quanto tempo já? 1 ano e meio, né? E acho que isso é muito legal, muito bonito, isso que tem acontecido, tá bom? A possibilidade de que a gente restaure, né, essa fé no coletivo, né, que a gente tinha meio perdido ultimamente. As pessoas estão tão individualistas, é muito legal quando a gente consegue fazer uma coisa coletiva. A Neide quer falar, Neide? Opa, parabéns, doutora, pela fala. Neide? Não, eu só gostaria de complementar, que eu acho assim, essa é a minha segunda vez do conselho, né? O conselho, nessa gestão, ele evoluiu muito com pessoas bastante capazes, e, assim, eu gostaria de pontuar também a ajuda muito, assim, ótima ajuda da Secretaria Executiva, que eu acho que a gente não pode esquecer que a gente faz as coisas e mandava para a Secretaria Executiva, às vezes, assim, nem tudo a seu tempo, né, mas as pontuações foram sendo feitas, passadas para a ouvidoria, foi se evoluindo o trabalho, Cláudio com bastante na comissão de ouvidoria, as pessoas passando, a Secretaria Executiva passando, compilando todas as coisas, entrando em contato com o usuário. Eu acho que esse conselho está caminhando muito, muito bem, e vamos lá, gente. E aí, o que o doutor Alexandre falou, a nossa batalha agora é chamar o restante para participar, principalmente das reuniões, né? Comissões e reuniões. Vamos conseguir. Excelente, Neide, ficou bastante grato. Você pronunciar?
Eu quero, antes do presidente falar, que eu gostaria, eu acho que aí o senhor pode já fazer o fechamento, doutor, porque eu acho que, e se alguém mais querer falar, fique à vontade, mas eu vou fazer minha última fala. Eu quero agradecer a todos vocês, também fazer um agradecimento especial, porque vocês não sabem o estresse que é trabalhar com a doutora Gisele. Eu falo para todo mundo que eu conheço assim, eu falo para a doutora Gisele assim, doutora Gisele, a senhora faz a tarefa, a senhora toma a frente, a senhora nos ajuda de uma forma sobre-humana e depois ainda fala, poxa, obrigado porque você me ajuda muito. Doutora Gisele, a senhora realmente é fora de série, tá? Então, é um privilégio trabalhar com todos vocês, com cada um de vocês, tá? E a nossa motivação é só essa, é cumprir uma missão cidadã digna e honesta. Só isso. A gente está apresentando esse trabalho no congresso lá de conselhos, tá? Mas não buscamos, não nos interessa se isso vai ter ou não reconhecimento, interessa se isso vai agregar valor pro cidadão. Isso é o que importa, muito mais do que qualquer outra coisa. E trabalhar com vocês é fantástico, é um privilégio, é gostoso, nos motiva, tá? Vamos em frente. Cláudio, a doutora Gisela tem uma visão ampla de tudo, né? Excelente. Mas é por causa do meu tempo anterior, né? Meus cabelinhos brancos tem que valer para alguma coisa. Tá certo, pessoal. Presidente, quer fazer uma fala final aí? Se alguém quiser falar. O conselheiro quer fazer uso da palavra para mim fazer o fechamento? Bom, posso fazer o fechamento, então, né? Bom, então eu coloco em deliberação para aprovação o novo padrão de questionário e checklist para as visitas nas unidades de saúde. Os conselheiros que aprovam, mantenham-se como estão. Os conselheiros que não aprovam, se manifestem levantando uma das mãos. Bem, pelo pronunciamento, foi aprovado por unanimidade. Então, eu declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos os conselheiros que puderam comparecer. E vou falar para vocês que esse trabalho será apresentado na 37ª Convenção do Estado de São Paulo, em que vai o Cláudio Brincas e o Márcio Ocota. Então, esse trabalho vai ser apresentado. Cláudio, eu agradeço você, porque você fez as planilhas, fez praticamente tudo. Mas a gente falava, Cláudio, pode colocar isso aí? Pode colocar aquilo? Você prontamente atendeu a gente, o Márcio também ajudou muito, e outros conselheiros também. Então, é um trabalho, é um ganho, é uma façanha do conselho todo. Vocês um dia vão ser presidente, vocês vão ver que é difícil. 15 anos lutando, dentro do conselho tinha muita política, e vai haver política, e haverá, a gente fica preso. Às vezes um conselheiro quer fazer uma coisa, e o presidente não está de acordo com aquilo. Então, estou muito contente. Em outra oportunidade, eu vou falar tudo o que esse conselho trouxe para mim. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos novamente. Parabéns, pessoal. Boa noite. Obrigado, Mário e Secretaria Executiva, Catrine. Realmente vocês são importantes. Deus abençoe a todos nós, hein? Avante. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, doutora Gisele. Até logo. Tchau, queridos. Até mais. Tchau, tchau.